Sendo bem sincero, gente, eu nunca sei como é que começa a aula gravada, é muito estranho hoje em dia, depois que a gente acostuma, né, ficar falando sozinho, sei lá. Então, não sei, essa é a introdução. Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que estão vendo aí, que eu não sei que hora vocês vão ver esse trem. Mas enfim, gente, eu mandei mensagem no grupinho de informes, mas eu vou falar do mesmo jeito. A Cami não pôde dar aula hoje, então ela gentilmente cedeu para nós de história, e eu vou dar um assunto que ficou para trás no nosso semestre que está terminando, que são as unificações tardias, né? Unificação da Itália e da Alemanha. Então, não tem muita coisa para falar, na real. Esse é o ruim de aula gravada, né? Não dá para farofar um pouquinho. Enfim, episódio 4 e 5 de Loki são muito bons, é isso que eu quero dizer. Tem mais nada, não dá para a gente ficar fazendo piada. Então, vamos começar. Uma coisinha que eu quero dizer para vocês, essa aula é exatamente a mesma do ano passado, tá bom? Então, você que já estava aqui, já viu, ou acabou também vendo por antecedência esse ano, vocês não precisam ver de novo, o material é o mesmo, talvez eu fale algumas coisinhas diferentes, trocar uma ordem e tal, mas essencialmente o conteúdo da aula é idêntico, tá? Então, vocês não precisam ver duas vezes nem a pau, se vocês quiserem. Segunda coisa que eu queria falar é que eu tomei grog, eu tomei um remédio para alergia e ele me derruba pra caralho. Então, tipo, eu tô meio zuretinha, devagar, desculpa, mas até é bom, porque a gente fica de boa na aula, né? Não corro tanto assim com o conteúdo. Vou começar a apresentar a tela agora, porque eu sou um idiota e não comecei a apresentar antes, afinal de contas. Só esperem um segundinho que a gente vai começar. Pera aí. Pera. Acho que está apresentando. Aqui, cadê? Apresentação de slide. Do slide atual. Bom, gente, é o seguinte, tem vários jeitos de fazer essa aula, obviamente, né, de abordar ela, só que eu acho que o jeito mais interessante da gente fazer é, primeiro, vendo os pontos em comum entre a unificação italiana e a unificação alemã, e aí depois separar a análise dos dois países em si. Então, ver a Itália em separado e ver a Alemanha em separado. Normalmente os materiais colocam essa ordem que eu acabei de falar, Itália e Alemanha, mas eu resolvi inverter. Eu acho um pouquinho mais fácil de entender, na realidade, mas fiquem livres para ouvirem a aula do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá. A unificação da Itália e da Alemanha, elas são chamadas de unificação tardias. E esse nome não é à toa, gente. É justamente porque elas datam do século XIX e do finzinho do século XIX. Então, enquanto a gente teve a formação do Estado português, da Inglaterra, da França, da Espanha, muito anteriormente, já na transição da Idade Média para a Idade Moderna, a Alemanha e a Itália continuavam fragmentadas. E eu disse isso para vocês em diversas ocasiões. Lá no Renascimento, pelo menos, eu lembro de ter feito citação a isso. Mas, enfim, esses dois países que a gente chama hoje, Itália e Alemanha, não existiam. Eles eram fragmentados politicamente. A Alemanha em diversos estados germânicos, no caso, e a Itália também, em alguns reinos, como o reino de Piemonte-Sardenha, o reino das Duas Sicílias, em algumas das chamadas cidades-estado, ou seja, cidades mesmo que eram literalmente autônomas. E aí ficava toda essa fragmentação dentro deles, não tinha um governo centralizado, eu estou passando muita mão aqui porque tem cabelo no meu olho, não tinha um governo centralizado, como era o caso da Inglaterra, da França, de Portugal e companhia, como seus pares na Europa, né? Tudo isso vem a mudar com a Primavera dos Povos e o nacionalismo. Como sempre, né? Já disse para vocês, agora mais do que nunca, nossas aulas de história estão intimamente conectadas e esses eventos que a gente viu influenciam em muito no processo de unificação tanto da Itália quanto da Alemanha. A Primavera dos Povos, né, eclodiu movimentos revolucionários por toda a Europa e alguns desses movimentos eram de caráter nacionalista. Aquele negócio, né, de exaltar a pátria, um povo, uma língua. E aí, quando esse nacionalismo chegou na Itália e na Alemanha, as pessoas dessa região se viram querendo ter um Estado, um governo que as representasse, mas esse governo não existia ainda. Então, os alemães, olha que interessante, a Alemanha, o país que a gente conhece hoje como Alemanha, na época da unificação, era dividido em 39 estados germânicos, todos eles independentes entre si. Só que todos eles falavam em comum o alemão, tinham características culturais, étnicas, religiosas, políticas muito próximas. Então, uma coisa interessante que eu até disse na aula da Grécia para vocês é que na Alemanha, não tanto na Itália, mas na Alemanha,
a gente tinha uma nação sem um Estado ditamente próprio. Por quê? Porque as pessoas daqueles lugares, daqueles 39 estados, se sentiam alemães, no sentido mais puro dessa palavra. Eles compartilhavam uma língua, seus costumes também eram comuns, as suas tradições, suas crenças, esse tipo de coisa, só que eles estavam divididos dentro do território. É como se a gente pegasse o Brasil hoje e falasse, olha, não existe mais Estado brasileiro, cada uma das regiões agora vai ter autonomia total para fazer o que quiser. Mesmo assim, mesmo se a gente desse esse aval, tirando o povo do Sul lá, que já tem um histórico meio separatista há muito tempo, brincadeira, Rio Grande do Sul, amo vocês, menos o Grêmio, time bem chatinho, mesmo se a gente fizesse isso, se a gente deixasse que todos os estados brasileiros, as 27 unidades federativas, fossem independentes, eu tenho certeza que todo mundo dentro desses estados ainda se acharia brasileiro. Porque a gente fala, a gente tem muitos traços em comum, elementos em comum. E era exatamente isso que estava acontecendo na Alemanha. Na Itália é uma situação um pouquinho mais complicada. A gente vai ver daqui a pouco. Mas o nacionalismo também influenciou muito a unificação italiana. A gente vai dar uma estudada mais para frente. Além disso, outro ponto em comum entre as duas unificações é a influência da Áustria. A Áustria vai ser um pé no saco, tanto para a unificação italiana quanto para a unificação alemã, por motivos bem semelhantes na realidade, como a gente vai ver agora, daqui a pouco. Eu sei que eu já falei isso 3 vezes em menos de 2 minutos, mas eu juro que a gente vai fazer isso mesmo. Adiantando só um pouco, depois, né, da Conferência de Berlim, que eu já citei para vocês 1 milhão de vezes, aquela reunião do Napoleão Bonaparte, né, não do Napoleão, mas para consertar a bagunça que o Napoleão fez na Europa, tanto regiões da Itália quanto da futura Alemanha, da futura Itália e da futura Alemanha, falei errado, elas estavam sob domínio austríaco, ou direto, ou por uma espécie de imperialismo econômico. Então a Áustria meio que tinha influência política nesses dois futuros estados. E ela vai ser um impedimento para que eles se unificassem. A gente vai ver pela 4ª vez falando isso, mas enfim. E outra característica comum aos dois novos estados, né, depois que eles se unificaram, é que eles partiram em atraso para o imperialismo. Eu disse isso na aula passada, né, nessas 3 aulas que a gente teve de imperialismo, mas vocês podem conferir olhando no mapa da própria África repartida. Vocês veem que os maiores territórios ficaram com as nações mais prestigiadas, Inglaterra e França. Quando não, com Espanha. Quando não, com Portugal. Agora, as colônias italianas e alemãs eram muito inexpressivas, no sentido mais puro dessa palavra. Eles até tinham algumas colônias, só que eles eram estados muito novos, então a partilha da África já tinha acontecido. E eles conseguiram muito pouco do... Meu Deus do céu, boiei. E eles conseguiram muito pouco dos territórios africanos. Porque quando eles chegaram lá na mesa para dividir, meio que já estava lá. Por exemplo, Portugal já colonizava Moçambique, a França já tinha dominado a Argélia, então eles chegaram atrasados. E por fim, as duas unificações vão ter muita influência liberal e burguesa, por motivos também similares. Vocês concordam comigo? E a gente vai ver detalhadamente isso ao longo dessa aula, pela 5ª vez que eu estou falando desse inferno, mas eu não consigo pensar em outra frase. Mas a burguesinha tinha interesse. Burguesinha foi foda. A burguesia tinha muito interesse, tanto na unificação da Alemanha, quanto na unificação da Itália. Por quê? Porque unidade ajuda no comércio. Vamos pensar no Brasil de novo, fazer um exemplo. A economia de São Paulo é uma economia muito forte, mas é óbvio que a economia do Estado brasileiro como um todo, somando todas as 27 unidades federativas, é muito maior que a de São Paulo. Então, o poder de barganha que o Brasil tem, a capacidade dele de exportar coisas, de fazer acordos comerciais, tratados estrangeiros, é muito maior do que São Paulo enquanto sozinho. A mesma coisa para a Itália e para a Alemanha, para os futuros países, né? Da Itália e da Alemanha. A Alemanha estava dividida em 39 estados germânicos autônomos. Vocês imaginam o pé no saco que é fazer comércio com cada um dele. Aí cada um tem que fazer um acordo diferente, um tratado próprio, esse tipo de coisa. Então, uma unificação seria muito interessante para a burguesia para aumentar a sua lucratividade. Tá bom? Esses são os pontos em comum entre as unificações. A gente vai repetir eles ao longo da aula, pela 6ª vez estou falando isso, mas fiquem tranquilos, tá bom? Agora a gente vai, então, separar. Vamos ver primeiro a unificação alemã e depois a unificação
italiana. Bom, gente, esse primeiro tópico que eu vou passar para vocês, né, o pan-germanismo, ele é muito mais uma introdução histórica, que vocês não precisam saber, eu pelo menos nunca vi caindo em prova, fiquem livres para anotar, mas vocês veem que o que eu vou falar agora, eu nem coloquei em detalhes para vocês no slide. Meu vizinho achou que é um ótimo momento para serrar alguma coisa, ele está serrando, tá? Desculpa aí se estiver atrapalhando vocês, mas enfim, eu acho que está baixinho, não dá nem para ouvir. Mas. Onde é que eu tava? Jesus amado. Ah, é. Isso que eu vou falar agora para vocês nem está detalhado no slide, justamente por ser muito detalhe do detalhe. Mas eu quero trazer. Eu quero trazer porque eu acho interessante para a gente entender tudo, como essa unificação aconteceu, os motivos dela e coisas afins, tá bom? Vamos lá, gente. O território que hoje a gente chama de Alemanha, que não existia nessa época, ele passou por seríssimas transformações do final do século XVIII para o início do século XIX. E o grande responsável por essas transformações se chama Napoleão Bonaparte, como sempre, né? E a bagunça gigantesca que ele fez no mapa da Europa devido às guerras de coalizão e tudo que a gente já viu nas aulas anteriores. O que acontece é o seguinte: existia, e vocês com certeza já ouviram falar dele, um grande império chamado Sacro Império Romano Germânico, que dominava justamente grande parte do território que hoje corresponde à Alemanha. A gente não vê muito do Sacro Império Romano Germânico, porque ele não cai em vestibular mesmo, não é um assunto muito cobrado, então ele é meio que misterioso para a gente, né? A gente não sabe muita coisa porque a gente não vê. Mas adiantando para vocês, o Sacro Império Romano Germânico se dizia, como o próprio nome diz, herdeiro legítimo de Roma, mas vamos lá, ele não era sacro, não era um império e não era romano, mas era germânico. Ele dominava toda a região da antiga província da Germânia, do Império Romano. E justamente por isso que eu estou falando para vocês. Então, esse território aqui, grande parte do território que está mostrando nesse mapa, que corresponde ao Sacro Império Romano Germânico, também corresponde à atual Alemanha. Essa é a Alemanha antiga, entre muitas aspas, porque tem muita diferença. Mas, grosso modo, era assim que a Alemanha era em um momento anterior à unificação. Beleza, esse é o Sacro Império Romano Germânico. Qual que é a questão? Você tinha um imperador no Sacro Império Romano Germânico? Tinha. Só que ele não tinha sombra do poder que possuía o imperador romano, que possuía o Carlos Magno, por exemplo, né, do reino dos francos. O Sacro Império Romano Germânico, por mais que ele tenha esse nome, ele era muito fragmentado politicamente. E na prática, cada região dele era autônoma. Tudo bem? Então, vocês estão vendo esse mapa, ele está colorido desse jeito, porque cada uma dessas cores corresponde a uma região autônoma, que fazia grosso modo, tá bom? Tinha algumas limitações, mas fazia grosso modo o que quisesse. Então, a fragmentação política do Sacro Império Romano Germânico era muito grande, que ele era dividido em 1 trilhão de partes autônomas que não conversavam entre si e que tocavam a própria vida. Você tinha um imperador, ele tinha certo poder, mas era uma coisa quase que feudal, entendeu? Não feudalismo no estrito do comércio, mas do comércio não, da economia, mas no sentido de feudalismo na política, tá bom? É como se o rei fosse o senhor feudal, ele podia exigir de seus subordinados auxílio militar, cobrar tributos, só que eles eram muito autônomos entre si. Isso não acontecia na Inglaterra, isso não acontecia na França. A França e a Inglaterra, unidade. Aqui no Sacro Império Romano Germânico não era assim. Era tudo muito fragmentado. Só para vocês terem uma ideia, existiam ducados do Sacro Império Romano Germânico que, se vocês pegarem, tipo, o plano diretor de São Paulo, esse tipo de coisa, existem chácaras em São Paulo, chácara mesmo, de fazenda. Existe chácara que era maior do que alguns desses territórios autônomos do Sacro Império Romano Germânico. Então, para vocês imaginem como que era uma coisa fragmentada. O Napoleão, durante as guerras napoleônicas, ele vai invadir o Sacro Império Romano Germânico e vai fazer ele ser dissolvido. Então, em 1806, acaba o Sacro Império Romano Germânico. Ele deixa de existir, porque o Napoleão invade a região e anexa ela. E no lugar de todos esses territórios independentes e autônomos, o Napoleão cria um único estado próprio, chamado Confederação do Reno. Então ele unifica quase toda essa região em um único estado, chamado de Confederação do Reno. Só que isso não dura muito.
Por quê? Porque em 1814, como a gente bem sabe, a gente tem a Batalha de Trafalgar. É Trafalgar? Não, Trafalgar é antes. Batalha de Waterloo, desculpa. E o Napoleão Bonaparte é derrotado. E aí, as pessoas, os líderes europeus, sentam à mesa no Congresso de Viena e vão discutir o que eles vão fazer com as mudanças do Napoleão. Como é que eles vão rearranjar o mapa da Europa. Aí aconteceu um monte de coisa. A monarquia da Espanha e de Portugal foi restaurada, esse negócio piriri pororó. E aí eles chegaram no calo, na grande problemática da reunião, que era o que fazer com o antigo Sacro Império Romano Germânico, que virou Confederação do Reno. Ninguém tinha muita ideia. O que eles pensavam, esses líderes europeus, é que eles não queriam restaurar o Sacro Império Romano Germânico como ele era antes, tão fragmentado politicamente, com mais de 1000 divisões internas. Só que eles também não queriam aquela região unida, tão unida, quanto Napoleão tinha feito com a Confederação do Reno. Então eles acharam um meio termo. Eles criaram um Estado. Eles pegaram a Confederação do Reno e fragmentaram ela de novo, como era antigamente com o Sacro Império Romano Germânico, só que não tão fragmentada quanto ele, entendeu? Então, enquanto o Sacro Império Romano Germânico tinha mais de 1000 divisões internas, agora toda a região que antes correspondia a ele está dividida em 39 estados, os estados germânicos. Eu sei, complicado, mas está tudo bem, eu sei que vocês entenderam, e essa parte não cai em vestibular, tá? E depois que terminou a conferência, conferência não, meu Deus, o Congresso de Viena, o Estado, esses 39 estados foram colocados sob a tutela da Áustria, que também é um Estado germânico, tá bom, gente? A gente esquece isso, mas a Áustria fala alemão, vide Hitler, e é etnicamente germânica, como é a Alemanha hoje em dia, tá bom? Então, esses 39 novos estados criados pela, pelo Congresso de Viena, que corresponde à Confederação Germânica, eles foram colocados sob tutela da Áustria, que meio que exercia uma influência econômica lá, uma influência política, um imperialismo de leve, como é de praxe da Europa, tá bom? Tudo isso vem a entrar em conflito, né? E essa situação da influência austríaca vira um problema depois da Primavera dos Povos, não nela, mas tipo depois dela aumenta muito por causa do nacionalismo. É aquele negócio que eu te falei. As pessoas dessa nova confederação germânica de 39 estados, por mais que fossem separadas, elas tinham características em comum. E elas sonhavam em ter um estado unificado. E, obviamente, esse estado unificado era contra o interesse da Áustria, que preferia que essa região continuasse fragmentada para exercer sua influência lá. Então, ela vai se colocar, o Império Austríaco vai se colocar como obstáculo à unificação da Alemanha. Isso vai ser importante mais para frente. Daqui a pouco? Daqui a pouco. E, por fim, esse sentimento de unificação, desses estados germânicos que quererem se unificar em uma única organização, é o chamado pangermanismo, que é o título desse slide, tá bom? E por fim, acho que o que eu tenho que falar aqui, que é mais importante, né, é que de todas as regiões desses 39 estados, o mais influente, poderoso, rico era o estado da Prússia, ok? Só isso que vocês têm que saber por enquanto. Vamos continuar. Então, Periri Pororó, região dividida em 39 estados autônomos, a Áustria não queria que eles se unificassem, e a Prússia era, dentre todos esses estados, o estado mais poderoso e mais influente. E a Prússia que vai coordenar o movimento de unificação da Alemanha. Então, agora, vamos ver alguns desses passos que foram tomados para que a Alemanha se unificasse. O primeiro deles, muito simbólico, é o chamado Zobenheim, que era um tratado alfandegário entre esses 39 estados germânicos. Um tratado de livre comércio. Veja bem, gente, vamos pegar o caso do Brasil de novo, que eu acho mais fácil para entender. O Brasil está fragmentado. O Brasil, enquanto Estado, não existe mais. Agora, cada Estado brasileiro é autônomo e independente e faz o que quiser. Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia, esse tipo de coisa. Cada um desses lugares tem organização própria, políticas próprias e, principalmente, taxas próprias. Então, imaginemos que a gente tem um produto. Esse produto está saindo de Minas Gerais e vai para São Paulo. As taxas de São Paulo são diferentes das de Minas Gerais.
que são diferentes da do Mato Grosso, que são diferentes da de Pernambuco, etc, etc, etc. Era assim que acontecia na Alemanha nesse período. Cada estado tinha uma política alfandegária própria, uma política econômica própria. Então era muito difícil fazer comércio lá, porque as coisas não eram unificadas, igual eu tinha dito no começo da aula. O Zollverein é um jeito para tentar contornar esse tipo de coisa. Agora, produtos que transitassem entre a Confederação Germânica, que fossem, por exemplo, da Prússia para Frankfurt, esse tipo de coisa, não pagariam impostos. Ou seja, não teria aquela incidência alfandegária. Era um jeito de se unir. Preste atenção, o Zollverein aglobava todos os estados germânicos, menos a Áustria. Ela excluía, ou o Zollverein excluía ela, justamente porque eles estavam começando a ter uma pretensão de se unir. E eles sabiam que a Áustria ia ser impedimento para isso. Além disso, você tinha um conflito de interesse muito grande entre a Áustria e a burguesia industrial. A Áustria ainda tinha influência muito forte do absolutismo, por mais que não fosse uma monarquia absolutista estrito sensu, mas ela ainda tinha resquícios de mercantilismo, esse tipo de coisa. Então, esse liberalismo que estava começando a acontecer aqui nos estados germânicos ia em conflito com a Áustria, que queria impedir, repito, queria impedir que eles se unificassem. Tá bom? E aí, depois de um tempo, né, entram os principais nomes da unificação da Alemanha, que eu preciso falar para vocês agora, né, que são realmente as duas figuras que vão coordenar todo esse movimento de unificação e da criação do Estado da Alemanha. O Guilherme I, que era rei da Prússia, olha aqui, rei da Prússia, a região mais industrializada, mais poderosa e rica de todos os estados germânicos, e o seu chanceler, Otto von Bismarck, que era realmente aqui o grande nome por trás da unificação da Alemanha. O Bismarck fez muita coisa para dar certo. O Bismarck, gente, ele tem uma postura, um jogo muito interessante chamado Realpolitik. Basicamente, essa Realpolitik, que é o jeito que o Bismarck coordenava a administração do seu país, da Prússia, ela era baseada no pragmatismo. Ou seja, o que ele quer dizer com o Realpolitik? É a política da vida real, o próprio nome já diz. Bismarck falava, olha só, em questão internacionais, de assuntos internacionais, de negociações com outros estados, a gente tem que ser pragmático. Negócios são negócios. E eles vêm antes de qualquer valor moral ou de qualquer valor ético. Isso é uma coisa até que meio maquiavélica, né? Querem um exemplo, gente, de realpolitik muito bem aplicada? A Angola, o país Angola, virou independente em meados dos anos 70. Tá? Se ficou independente de Portugal, o país Angola ficou independente. E foi um movimento socialista, né? Angola, no começo da sua história, era um país socialista, alinhado à União Soviética. Pensem por um segundo, qual foi o primeiro país que reconheceu a independência de Angola? 2, 3, foi o Brasil. Aí vocês devem estar pensando, nossa, mas que estranho. Se Angola ficou independente nos anos 70 por um movimento socialista, e nos anos 70 o Brasil era uma ditadura que foi posta com o argumento de derrubar o comunismo no Brasil, que era anticomunista aos ossos, que proibiu o comunismo, que matou um monte de gente de esquerda, por que essa ditadura reconheceu o governo de Angola? Porque negócios são negócios. Diplomacia tem que ser pragmática e neutra. Você tem que achar o melhor para o seu país, independentemente de valores pessoais ou éticos. É isso que o Bismarck fazia na Realpolitik. Esse exemplo que eu dei do Brasil é o exemplo máximo de Realpolitik, porque internamente a gente tinha um governo completamente avesso, completamente contrário ao da Angola. Mas a gente teve relações íntimas com o governo angolano porque era interessante para a gente. Angola e o Brasil, por exemplo, falam a mesma língua, têm costumes muito parecidos, e era interessante economicamente para o Brasil ter relações fortes com Angola. E daí que ela é socialista? Realpolitik. A gente tem que ser pragmático. É isso que o Bismarck vai fazer. Então, vocês vão ver, ao longo dessa aula de unificação, que o Bismarck faz questões, ele faz atos muito questionáveis do ponto moral e ético. Mas ele tinha um objetivo final. O objetivo final dele era unificar a Alemanha. Eu quero fazer isso.
Para chegar lá, eu vou fazer de todos os meios que eu tenho que usar. E não vou me atentar à moral. Eu tenho que ser pragmático, realista. Tá bom? E esse projeto, né, que ele vai fazer vai ser a partir de conflitos bélicos. O Bismarck vai estruturar a unificação da Alemanha, principalmente no belicismo. A gente vai ver isso com detalhes no próximo slide, tá bom? E para sustentar esse belicismo, né, você precisa de um país que é armado, que tem um exército muito grande, muito eficiente. E é isso que o Bismarck e o Guilherme I, ou Wilhelm, tá? Às vezes aparece assim, eles vão incentivar na Prússia, que já era uma nação industrializada, mas eles incentivam ainda mais essa industrialização e principalmente a industrialização voltada pro belicismo e modernizam o exército da Prússia. Tudo já pronto para ir para porrada. Tá bom? Então vamos ver esses conflitos que o Bismarck proporcionou para que a Alemanha ficasse unificada. A primeira delas é a Guerra dos Ducados, que aconteceu em 1864. Basicamente, tinha algumas regiões da atual Dinamarca que eram tradicionalmente germânicas, ou seja, que eram consideradas germânicas. É como se amanhã a Colômbia invadisse o Acre e incorporasse ele para o seu próprio território. O Acre vai virar colombiano do dia para a noite? As pessoas? Não. Elas vão se sentir brasileiras ainda. Então, essas regiões da Dinamarca, não é Ducado o nome, as regiões de, eu não sei falar esse nome, Schleswig e Holstein, elas eram tradicionalmente germânicas, elas se sentiam germânicas. Então, a Guerra dos Ducados foi uma guerra que a Prússia, olha ela aqui, que eu falei para vocês, que era ela que ia liderar o movimento de unificação, foi uma guerra que a Prússia, em conjunto com a Áustria, lutaram contra a Dinamarca para anexar essas duas regiões. Schwarzenegg, esse negócio que parece um derrame, né? Você tá morrendo, você fala esse negócio. Foi para a Prússia anexou, e Holstein foi para a Áustria, tá bom? Então, Áustria e Prússia invadiram conjuntamente a Dinamarca e cada uma ficou com um pedaço dela. Aí vocês estão pensando, mas que caralho, você acabou de falar que a Áustria não queria que a Alemanha se unificasse. Então ela, obviamente, era contra a Prússia. Por que, que o Bismarck, por que, que o Guilherme I fizeram aliança com a Áustria para ir contra a Dinamarca? Acabei de falar para vocês. Realpolitik. Negócios são negócios. Era interessante para a Alemanha para a Prússia naquele momento, se aliar à Áustria para ir contra a Dinamarca. Quando essa situação mudasse, acabou. Como ela mudou de fato. Então, olha que interessante. 2 anos depois da Guerra dos Ducados, em que austríacos e prussianos lutaram lado a lado, o Bismarck faz uma guerra, ele ocasiona uma guerra contra a própria Áustria. Foi a Guerra Austro-Prussiana, que aconteceu em 1866. Ela também é chamada de Deutscher Krieg, tá bom, gente? Vocês não precisam saber esse nome em alemão, mas eu trouxe para vocês porque às vezes aparece assim. Então, olha que interessante. Aqui é a Realpolitik estrito sensu sendo aplicado. Antes amigas, né? Há 2 anos atrás, aliadas em uma guerra. Agora o Bismarck se joga contra a própria Áustria, tá bom? Para lutar contra ela e ajudar na sua unificação. Só que a Prússia não vai sozinha, tá bom, gente? Nessa guerra austro-prussiana, por mais que ela tenha esse nome, a Prússia teve a ajuda da França, que a França tinha interesse também em alguns territórios da Áustria. A França queria ir contra a Áustria para anexar algumas regiões, principalmente Nice, tá? Que é uma cidade francesa hoje em dia. É que vocês podem ver aí na figura do lado, né? Que tá o Bismarck sentado no seu troninho, e aqui do lado dele é Napoleão III, tá? Então, essa aqui é a Guerra Austro-Prussiana. A França e a Prússia se uniram contra a Áustria. E aí, depois dessa guerra, você teve a unificação da maior parte dos estados germânicos, com exceção de alguns ao sul. Então, aqueles 39 estados independentes não eram mais 39. Eram poucos agora os que eram independentes e estavam concentrados no sul da atual Alemanha. Só que mesmo esses estados dissidentes, né, que não aderiram à unificação até então, eles tinham acordos com os estados unificados, tinham os tratados militares, econômicos, esse tipo de coisa. Ou seja, estava caminhando para uma unificação total, estrito sensu. Ok? Então, essas são as guerras. Só que, olha só,
Quem vem agora? A Guerra Franco-Prussiana. Eu sei que talvez esteja não confuso, porque é bem linear essas coisas, mas talvez esteja sendo muita informação para vocês. Então vamos recapitular. Olha como é interessante a realpolitik do Bismarck. Guerra dos Ducados. A Dinamarca tinha um território que a Prússia queria para sua unificação. O que o Bismarck faz? Eu vou declarar guerra contra a Dinamarca. E vou usar todos os artifícios que eu posso usar para derrotar a Dinamarca. O que eu posso fazer? Pô, chamar a Áustria. Pô, mas a Áustria, ela não quer que eu me unifique. Tanto faz, não importa. Ela momentaneamente vai ser útil para mim. Então, vamos entrar em guerra com a Dinamarca, mesmo que depois de um tempo eu entre em guerra com a própria Áustria. Ela vai me servir muito bem agora. Foi isso que aconteceu. A Áustria e Prússia foram contra a Dinamarca. Derrotaram ela, a Prússia anexou essa região aqui. Depois disso, a Prússia falou, bom, chegou a hora de lutar contra a Áustria, porque ela talvez me seja útil daqui para frente. Então, acho que já é chegado o momento que eu vou invadir a Áustria e anexar alguns territórios da futura Alemanha. Aí você tem a guerra austro-prussiana, que o Bismarck fez. Ele contou nessa guerra com a ajuda da França. A França ajudou o, o, a Prússia na guerra austro-prussiana. Mesmo que o Bismarck, particularmente, sabia que eles teriam que entrar em guerra depois também. Ou seja, a mesma situação. Na guerra austro-prussiana, França e Prússia lutaram lado a lado, mas o Bismarck sabia que isso era temporário. Sabia que, eventualmente, ele ia ter que entrar em guerra com a França. Mas, momentaneamente, seguindo a Realpolitik, a França era útil para ele. A França poderia ajudar ele a atingir um fim que ele queria, que era derrotar a Áustria e unificar boa parte dos estados germânicos. Então, a gente teve a guerra austro-prussiana, que a França ajudou a Prússia a derrotar a Áustria, e eles derrotaram. Pronto. Agora, olha só quem está em 1870, 1871. A Prússia declarou guerra contra a Áustria na Guerra Franco-Prussiana. Tá bom? Desde muito tempo a Prússia queria fazer uma guerra contra a França. Desde muito tempo. Então, tudo isso aqui que aconteceu até agora só mostra a realpolitik do Bismarck. Vocês podem pensar, nossa, mas que traíra, que contraditório. Realmente é. Mas funcionou. Funcionou muito bem. Essa é a realpolitik dele. Então é o seguinte, a Prússia estava louca das ideias para declarar guerra contra a França. Ela só precisava de uma desculpa para isso. De um pretextinho, de uma entrelinha, de um desentendimento para entrar em guerra contra a França. E foi isso que ela conseguiu no ano de 1870. Basicamente, gente, assim, resumindo muito mesmo, em 1870 você tem um problema com a sucessão do trono espanhol, tá bom? A Isabel II, que era então rainha de lá, ela abdica do trono e ela não deixa herdeiro direto. Aí, as duas propostas de herdeiro para o trono espanhol era uma francesa e uma prussiana. Tá vendo o embate aqui? A França, o Napoleão II principalmente, não queria pegar um mapa Europa, não queria que a Espanha, que o trono espanhol, ficasse na mão de um imperador prussiano. Por quê? Porque aí ela ia ficar encurralada. Vamos olhar o mapinha. Olha só, a França está aqui, a atual Alemanha está aqui. Vocês não concordam comigo que se um prussiano assumisse o controle da Espanha, a França ia ficar num sanduichinho, ó, de um lado, um imperador espanhol. Um imperador espanhol não. De um lado, um imperador prussiano. E de outro lado, outro imperador prussiano, a França já está no fogo cruzado. Então, ela não queria que quem assumisse o trono fosse a proposta prussiana. Ela, obviamente, queria que quem assumisse o trono da Espanha fosse o candidato francês. Tá bom? E aí ela deu um ultimato para o Guilherme I, ela falou, olha, Guilherme, vai tomar no teu cu, eu não quero que o prussiano assuma o trono da Espanha, e é isso aí. E aí o Guilherme I, né, que ficou meio acuado com essa situação, falou, tudo bem, eu vou reconhecer que o trono da Espanha não pertence ao prussiano, pertence ao francês. E aí ele manda uma desculpas lá para o Napoleão III, manda uma carta, olha, Napoleão, vacilei mesmo, foi mal, viajei aqui, o trono é de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. E mandou a carta. Só que quem que ele pediu para entregar a carta? Para o Bismarck. Ele literalmente deu a carta na mão do Bismarck e fala, ó,
Passa um telegrama lá para Napoleão III, fala que ele é brother, que eu estou desistindo do trono espanhol. Aí o Bismarck pega essa carta, abre ela, lê e fala: mas vai desistir é porra nenhuma. E aí o Bismarck alterou aquela carta que era toda: olha, Napoleão III, meu grande colega, lutamos lado a lado na guerra austro-prussiana, você é meu aliado, eu estou abdicando do interesse do trono espanhol. O Bismarck pegou isso e mudou para mais ou menos: olha só, você é broxa, tá bom então, ninguém gosta de você, a França fede, vocês não tomam banho, os cagam uma bosta, e pau no teu cu, o trono é da Prússia. O Bismarck alterou completamente o sentido da frase, para justamente ser um ultraje para a França, para a França se sentir atacada e declarar guerra contra a Prússia. E foi exatamente isso que aconteceu. O Napoleão III recebe aquela carta completamente alterada pelo Bismarck, lê, se sente ultrajado e declara guerra contra a Prússia, que era exatamente o que o Bismarck queria. Exatamente o que o Bismarck queria. Perfeito. Era essa a situação que ele estava pretendendo. E ele conseguiu. E aí a gente tem mais uma guerra com o pretexto da unificação. A chamada Guerra Franco-Prussiana. Bom, quem ganha é a Alemanha. E depois dessa Guerra Franco-Prussiana, aqueles estados do sul, que eram dissidentes, que não tinham se juntado à Prússia ainda, se juntam e é criado, enfim, o Estado da Alemanha. Então, agora, depois da Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha se unifica e começa o período do chamado Segundo Reich, tá bom? Reich, que em alemão quer dizer império, e esse império era administrado pelo Guilherme I, o imperador, o rei da Prússia, que agora ganhou um título novo, chamado Kaiser, a cerveja mesmo, que é imperador em alemão. E aí, né, depois dessa guerra franco-prussiana, além de outros territórios, a Alemanha pega da França uma parte chamada Alsácia-Lorena. Esse território aqui é muito importante, vocês vão ouvir muito eu falar dele, muito eu falar dele. É no território tradicionalmente francês, rico, com um subsolo muito bom, que a Alemanha tira da França na base da porrada. Tá bom? E essa guerra franco-prussiana foi tão humilhante para a França. Eles perderam tanta coisa, tanto território, que primeiro, Napoleão III cai, tá bom? A gente viu isso na nossa aula lá, né? Da Comuna de Paris, esse tipo de coisa. Que a Comuna de Paris que foi permitida por causa da guerra franco-prussiana, mas o Napoleão III abdica do trono, ele é deposto e começa uma República Nova Francesa. E esse sentimento de humilhação vai criar uma ideia de revanche para a França. Falando: olha, seus prussianos de merda, vocês ganharam da gente agora, mas mais para frente a gente vai ter nossa vingança. A gente vai ter nossa vingança e ela vai ser crua. Não sei porque eu falei isso, mas enfim. Essa vingança vem na Primeira Guerra Mundial. Tá bom, gente? Então, território da Alsácia-Lorena, muito importante para entender a Primeira Guerra Mundial. Ok? Que horas são? Vamos rapidinho para a unificação da Itália, que eu dei muito detalhada a unificação da Alemanha. Eu não vou dar da Itália nem tanto. Meu Deus, o que eu ia falar? Não ia. Eu não vou dar tão detalhado assim a unificação da Itália, tá bom? Bom, gente, basicamente, mesma coisa, né? A Áustria influenciou muito a unificação da Itália. Então, você tinha algumas terras austríacas, que eram da Áustria mesmo, Na verdade, não é ao sul, não. É ao norte da Itália, desculpa. Ao sul da Áustria, ao norte da Itália. Então, uma partezinha, ó, essa parte amarela aqui, ela pertencia ao Império Austríaco, tá bom? Ela pertencia ao Império Austríaco. No meio da Itália, você tinha um negocinho chamado Estados Pontifícios, que era literalmente uma parte da Itália que era administrada diretamente pelo Papa, tá bom? Ele tinha um poder sobre lá. E aí você tem outras regiões, aqui a Sardenha Independente, a Sicília, o Reino das Duas Sicílias. A Itália era toda dividida, era uma cagação. Era igual a Alemanha, toda dividida. Mais importante, ao norte era da Áustria, no meio da Itália era do Papa. Tá bom? O Papa fazia o que ele queria. E a burguesia era muito insatisfeita com essa fragmentação, pelos mesmos motivos. Era difícil de fazer comércio, queria um movimento unificado para melhorar a situação econômica, esse tipo de coisa que a gente já viu. Tá? Já vimos, vamos continuar.
O reino, ou a região mais importante da Itália, que era mais influente, assim como a Prússia foi para a Alemanha, era o reino do Piemont-Sardenha, deixa eu falar certinho. Então, esse reino aqui, o Piemont-Sardenha, de Piemont-Sardenha, no caso, vai ser quem vai liderar o movimento de unificação da Itália. Ok? Então, vamos continuar. Nossa, que feio, peraí, gente. Pronto, agora tá certinho. Só que é o seguinte, por muito tempo na Itália, já tinham propostas antigas mesmo, de unificar a Itália. Só que não era só uma proposta. Vários grupos de origens diferentes, de orientações políticas diferentes, tinham proposto a unificação da Itália. São três esses principais grupos. Monarquistas, que defendiam uma unificação sobre o formato de uma monarquia, como o próprio nome diz, onde o rei de Piemonte-Sardenha, que eu acabei de falar, o rei de Piemonte-Sardenha, o Vítor Emanuel II, ele seria o rei do novo país de Itália. Essa proposta dos monarquistas era sustentada pelos liberais, tá bom? Eles queriam essa monarquia aqui, liderada pelo Vítor Emanuel, porque Piemonte-Sardenha era a zona mais industrializada da Itália. Então, se Piemonte-Sardenha liderasse o movimento de unificação, obviamente ela ia dar muitos benefícios para os burgueses, ok? Você tinha ainda os neoguelfos, bem brisa, eram liderados por um cara chamado Vincenzo Gioberti, tá bom? E basicamente ele defendia um negocinho chamado monarquia clerical. Ele achava que tinha que ter uma aproximação entre o Estado e entre a igreja e que eles deviam caminhar lado a lado. Bem brisa, bem noia, não precisa saber, coloquei aí por detalhes. E por fim, a gente tem um último grupo, que era muito grande, muito influente, mas enfim, os chamados republicanos, que era encabeçado por um cara chamado Giuseppe Mazzini, que era mais de influência popular, um pouco socialista, no sentido social mesmo da palavra, que eles queriam uma república para que tivesse direito ao voto e as pessoas pudessem se administrar e melhorar as condições de vida da Itália. E esse movimento, os republicanos, ele tinha um grupo paramilitar, ou seja, tipo os camisas negras do Mussolini, mas né, menos do mal, um grupo paramilitar chamado Jovem Itália, que estava disposta a lutar na porrada pela unificação. Qual dessas três propostas que vai vigorar no final? Monarquistas, tá bom? É eles que vão conseguir unificar a Itália. Vocês vão ver, a gente vai ver isso agora. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Então, lá em meados de 1850 até 1870, quando de fato a Itália se unifica, a gente tem o período do Risorgimento, olha que lindo, que é, traduzindo do italiano, ressurgimento, unificação, tá bom? Esse movimento de unificação é liderado pelo Piemonte-Sardenha e, diferentemente da Alemanha, era muito mais uma unificação por conquista militar. Veja bem, não é que a Alemanha não tenha feito guerra para se unificar, porque fez, um monte, inclusive. Mas você nunca teve por exemplo, a Prússia nunca invadiu de fato, estrito senso, um outro estado alemão daquela região. Ela invadiu a França, invadiu a Áustria. Tipo assim, tirando a Áustria, né? Mas a Áustria estava fora do eixo dos 39 estados germânicos. Ela fez guerra com a Dinamarca, não internamente. A Itália não. A Itália vai fazer guerra. Então, Piemonte-Sardenha vai fazer guerra contra o reino das duas Sicílias, por exemplo. Então, era italiano contra italiano. Futuro italiano contra futuro italiano. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, Piemonte-Sardenha vai partir literalmente em uma campanha de conquista militar e anexação para dentro da Península Itálica, para tentar aglomerar toda aquela região em um único governo. O Giuseppe Mazzini, eventualmente, ele se junta ao movimento monarquista, ou seja, o líder dos republicanos vai para o monarquismo. Por quê? Porque ele viu que ele não ia conseguir unificar a Itália. Não ia dar certo. Então ele falou, olha, tô largando as contas daqui, eu não vou conseguir criar uma Itália republicana, que eu pelo menos crie uma Itália, entendeu? Mesmo que ela seja monarquista, ainda é uma Itália, já é alguma coisa, ela já está unificada. É melhor do que o jeito que está agora. Outra pessoa que se junta ao movimento de unificação é o Giuseppe Garibaldi, tá? Vocês já devem ter visto ele na história do Brasil. Giuseppe Garibaldi, que dando só um resumo da vida dele, né?
Ele é conhecido como o herói de todos os mundos, o lutador de todos os mundos. É basicamente um merdeiro, tá bom, gente? Tipo Che Guevara, onde tinha revolta, revolução, ele tava lá. Ele tava lá. Onde tinha bagunça e farofa, o Giuseppe Garibaldi tava. Vocês terem uma ideia, Farroupilha? Tava lá. Ele tava lá lutando na Guerra dos Farrapos. Para tentar libertar o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul virar uma república. Então, onde tinha merda, onde tinha intriga, onde tinha problema, o Giuseppe Garibaldi estava. E é óbvio que ele estaria na baguncinha que aconteceu na própria casa dele, na Itália, tá bom? Então ele estava lá fazendo os trem dele, ele se junta ao movimento de unificação e vai anexar um monte de região. É o Giuseppe Garibaldi que anexa o Reino das Sicílias, ok? Ele e a Jovem Itália, aquele grupo paramilitar que eu acabei de falar, tá bom? Vamos lá, então. Colocando em ordem as regiões anexadas. É o último slide, né? Graças a Deus. Colocando em ordem as regiões anexadas pela Itália. Primeiro, 1859. Por intermédio, por ajuda de um cara chamado Conde de Cavour, era o primeiro-ministro do Piemont-Sardenha, tá? Da região Piemont-Sardenha. A França, ela se une à Itália militarmente e tanto França quanto Itália conquistam a região da Lombardia e de Veneto, tá bom? Que estava nas mãos de quem? Da Áustria, que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, essas regiões aqui, quem dominava era a Áustria. E a Itália queria uma parte e a França queria outra parte. Então, elas se juntam para conquistar. Então, por exemplo, Saboia e Nice ficam para a França e a parte da Lombardia e de Veneto fica para a Itália, tá bom? Depois desse período, dessa guerra de 1859, os monarquistas e republicanos se juntam. Eles se unem em uma causa comum que era unificar a Itália, tá bom? Então, aqui o movimento republicano desaparece de vez, é incorporado pelos monarquistas. O Garibaldi conquista o reino das Sicílias, eu acabei de falar isso para vocês, junto com os Camisas Vermelhas, que era um grupo paramilitar dele, que tinha muita gente do povo da Jovem Itália, eles vão lá, anexam essa região. E aí, depois do reino das Sicílias, depois de Lombardia e Veneto, o Emanuel II, no ano de 1861, se coroa rei da Itália, agora unificada, mas não totalmente unificada. Vejam bem, gente, vamos lá. Ó, o reino das Sicílias foi o Giuseppe Garibaldi que pegou para a Itália. Aqui, Veneto fica aqui, que era uma parte da Áustria. E a Lombardia também fica por essa região. Então, a Itália tinha unificado o norte e tinha unificado o sul. Quem é que estava faltando? Os estados pontifícios. Estava faltando o meio da Itália para se unificar. É o que acontece. Olha que interessante. Por que a Itália não só invadiu essa região e conquistou ela? Porque, gente, os estados pontifícios eram protegidos pelo exército francês. O exército francês guardava eles e impedia que qualquer um conquistasse militarmente os estados pontifícios. Mas aí olha o que acontece. Em 1871, nessa data tão importante que eu falei para vocês guardarem, o que acontece? Olha como as coisas estão conectadas. A Guerra Franco-Prussiana. Então, em 1871, a Prússia entra em guerra com a França. E esses soldados franceses que protegiam os estados papais, eles têm que ir embora para a França para defender a própria terra natal. E aí, nesse cenário, que os estados pontifícios ficaram sem proteção nenhuma, a Itália vai lá e anexa a região. Então, eles são anexados em 1871, que não coincidência, é o mesmo ano da Guerra Franco-Prussiana, tá bom? Isso vai gerar um problema muito grande dentro da Itália, né? Não vou entrar em muitos detalhes, mas assim, o Papa, obviamente, morreu de ódio que isso aconteceu, que ele perdeu a administração dos Estados Pontifícios, não reconhece o governo italiano e fica nesse meio que embate. O Papa só reconhece a Itália em 1929. Até lá, ele fala que ele é um prisioneiro dentro do Vaticano. Em 1929, para resolver essa situação, é assinado o Tratado de Latrão. Tratado de Latrão que cria o Estado do Vaticano, e quem assina ele é o Benito Mussolini, tá? Só para falar para vocês. Uma outra coisinha, só citando, é que, gente, a Itália não tinha tanta unificação, não tinha tanta união
cultural quanto tinha a Alemanha. Na Alemanha, realmente, você tem meio que uma hegemonia, todo mundo se reconhece como germânico, esse tipo de coisa. A Itália, até hoje, é meio bagunçada. Você tem regiões muito diferentes, de pessoas muito diferentes dentro da Itália. Então, por exemplo, o povo de Veneto fala uma língua própria, que chama Veneto, que é inteligível com a Itália, com o italiano, ou seja, quem fala italiano não consegue entender quem fala Veneto, por mais que tenham similaridades, mas não dá para entender nada. É como se fosse tipo assim, a Itália fosse a Espanha, tá? Você tem a região da Andaluzia, da Catalunha, Catalunha que é bem independente, do País Basco que é bem independente. A Itália era meio que assim, as pessoas não se sentiam italianas de fato. Elas se sentiam Veneto, esse tipo de coisa. Era bem dividido, era mais dividido do que a Alemanha. E é exatamente por isso que a unificação da Alemanha foi feita por conquista militar. O povo foi lá e invadiu a Itália na porrada. Por quê? Porque não tinha esse sentimento generalizado de nacionalismo, de unificação. Ele existia, mas não era tão forte assim, tá? Parar de gravar aula, já foi tempo pra caralho, já falei pra cacete, palestrei. Beijo, boa noite, até mais pra vocês. Boa noite, bom dia, sei lá. Goodbye. Ai, peraí. É aqui, né? Isso.